De Eric Silva, que sofreu uma devastadora fratura óssea orbital enquanto era espancado no rosto, até Conor McGregor, cuja fratura na perna foi assistida ao vivo por milhões de pessoas ao redor do globo. Estes são lutadores do UFC que tiveram seus ossos quebrados enquanto lutavam no octógono. Apertem os cintos. Isto não é para os fracos de coração. Há um tipo particular de dureza que vai muito além da tolerância à dor. É o tipo que olha para seu próprio corpo, quebrado e inchado, e diz claras sem drama: ainda não. Em toda a história do UFC, poucos momentos capturam essa qualidade melhor do que o que Eric, de Tiger Silva, fez em Brasília, em 24 de setembro de 2016. Silva entrou em sua luta contra o colega brasileiro Luan Chagas como um veterano experiente dos pesos welter. Um homem com striking perigoso e um jogo de submissão afiado o suficiente para finalizar qualquer um que pegasse. A multidão em seu país de origem era barulhenta, energizada, firmemente ao seu lado. A atmosfera era elétrica da forma que os cards de luta brasileiros costumam ser, apaixonada e pessoal, e quase tribal em sua torcida. E durante grande parte da luta, Silva entregou exatamente o que aquela multidão veio ver. Trocando trocas virulentas com Chagas em uma batalha de frente para trás que nenhum dos dois estava disposto a conceder. Mas em algum lugar na tempestade de socos que definiu aquela luta, um aterrissou diferentemente. Um soco de Chagas conectou o quadrado no rosto de Silva. E atrás da pele, algo se deu. O osso orbital. Aquela prateleira fina e notavelmente frágil de osso que forma o assoalho da órbita ocular, situada logo abaixo do olho, fraturou-se limpa no impacto. O inchaço veio rapidamente, os hematomas se acumulando sob a superfície de seu rosto em tempo real, visível para qualquer um que observasse com atenção suficiente. O olho começou a mudar de forma, a área ao seu redor endurecendo e escurecendo enquanto o corpo inundava o local com fluido. E ainda assim, Eric Silva continuou lutando. Ele não parou, não pediu tempo, nem mesmo deu um passo para trás para respirar e avaliar. Ele continuou lutando. Não apenas continuou lutando, ele venceu. No terceiro round, com o olho inchando até fechar e seu crânio literalmente rachado na área da órbita, Silva conseguiu levar a luta para o chão, garantir as costas e aplicar um rear naked choke, forçando Chagas a desistir. Vitória por submissão com o osso orbital fraturado na frente de sua multidão local. Ele ainda ganhou um bônus de luta da noite por seus esforços. Um detalhe coroador que quase parece ficção, mas aconteceu inteiramente na realidade. O diagnóstico pós-luta confirmou tudo que o inchaço já havia sugerido. Uma fratura óssea orbital exigindo reparo cirúrgico. Os médicos o abriram e reconstruíram aquela órbita ocular despedaçada usando uma placa de metal e 14 parafusos individuais. 14. Isso não é uma cirurgia. Isso é andaime. É o tipo de hardware interno que torna as máquinas de segurança do aeroporto uma conversa vitalícia e o extraordinário desfecho de tudo isso. Silva refletiu posteriormente que dificilmente sentiu a lesão inicial durante a luta em si, acreditando a inundação de adrenalina que abafa a dor tão completamente no calor da batalha que um homem pode absorver um soco no rosto que quebra um osso e simplesmente inexplicavelmente continuar. A recuperação exigiu procedimentos adicionais. Na mesma época, Silva também estava lidando com um problema separado de ombro. Fragmentos de osso e cartilagem precisando de limpeza artroscópica. No total, 9 meses longe da competição se seguiram, seu afastamento mais longo do UFC até então. A Comissão Atlética do Estado de Nevada emitiu uma suspensão médica de 180 dias a menos que fosse liberado mais cedo por um médico. Ele retornou em 2017, reflexivo e reenergizado, tendo usado o tempo não apenas para a cura física, mas para uma análise mais ampla de suas prioridades de vida e carreira. Ele voltou com uma perspectiva que apenas a estrada de volta de algo assim pode dar a você. Tai Santos. Tai Santos chegou em Singapura em junho de 2022 com uma das tarefas mais desafiadoras no MMA feminino. Ela era desafiante. O oponente esperando do outro lado do octógono era Valentina Shevchenko. Possivelmente a campeã mais dominante do esporte naquele momento. Uma mulher que havia defendido seu título dos pesos mosca 7 vezes consecutivas e havia construído um estilo de combate tão tecnicamente completo, tão fisicamente preciso que muitos analistas simplesmente pararam de prever que ela perderia. Santos era jovem, faminta e pronta para mudar a conversa. E durante longos trechos daquela luta, através de 5 rounds totalmente contestados na frente de uma audiência internacional, ela quase fez exatamente isso. A luta foi extraordinária do início ao fim. Santos pressionou, agarrou e aterrissou com uma frequência e precisão que genuinamente ameaçou a compostura da campeã. Mas ao longo dos rounds 3 e 4, algo começou a mudar. Não por causa de nada que Shevchenko fez intencionalmente, mas por causa do que acontece quando dois lutadores trabalham perto e as cabeças viajam na direção errada no momento errado. Os choques de cabeça acidental começaram a se acumular. E um choque ocorrendo principalmente no terceiro round fraturou o osso orbital direito de Santos. O assoalho de sua órbita ocular, aquela mesma prateleira fina de osso que causou tanta devastação para Eric Silva, cedeu sob a colisão. No meio do round 4, o olho havia começado sua transformação.
Inchaço, fechamento, o hematoma se espalhando para fora sob a pele em um padrão que qualquer médico à beira do ringue observando reconheceria imediatamente. Sua visão através daquele olho direito estava sendo comprometida. E ainda assim, Thais Santos lutou todos os 5 rounds. Ela enfrentou uma luta pelo título da distância total do campeonato contra uma campeã defensora 7 vezes em Singapura com uma órbita ocular fraturada fazendo seu trabalho lento e desagradável em tempo real. Ela perdeu por decisão dividida. Mas a admiração que conquistou aquela noite transcendeu os Corecat. Pós-luta, o consenso médico inicial se inclinou para a cirurgia. A fratura era real e confirmada. Santos retornou ao Brasil onde consultou especialistas e após cuidadosa avaliação, pesando os riscos do hardware cirúrgico no rosto de uma lutadora ativa contra a trajetória da cura natural, a decisão voltou inesperada. Sem cirurgia, manejo conservador, observação, seu gerente compartilhou atualizações e fotografias nas semanas que se seguiram, rastreando o recuo do inchaço, monitorando seu progresso, e em agosto de 2022, pouco mais de 2 meses após a luta, Santos já era relatada como saudável, de volta ao treinamento e focada no próximo desafio. Matt Mitrione chegou ao UFC Fight Night 81 em Boston com um currículo que começou na NFL. Um espécime físico de um peso pesado, poderoso e atlético de maneiras que a maioria dos pesos pesados simplesmente não é. Seu oponente, Travis Brown, era igualmente impressionante. Longo, perigoso, o tipo de lutador que pode acabar com uma noite com um único soco e frequentemente fez. O que se desenrolou ao longo de 3 rounds foi controverso desde as primeiras trocas. Brown desferiu golpes nos olhos repetidos em Mitrione. Contato direto com o olho em si que sob normas normais de arbitragem deveria ter resultado em deduções de pontos no mínimo. Não houve. Nenhuma dedução foi emitida durante toda a luta. E com cada golpe sucessivo, com cada contato ilegal que não foi punido, o dano ao redor e dentro daquele olho direito foi se agravando abaixo da superfície de maneiras que ainda não eram totalmente visíveis. Então um soco forte aterrissou no round 3, e foi quando a catástrofe visível começou. O olho direito de Mitrione iniciou sua transformação grotesca em tempo real, inchaço com uma velocidade e severidade que era difícil de processar conforme estava acontecendo. No momento em que a luta foi interrompida por TKO aos 4 minutos do round 3, aquele olho havia inchado para um tamanho que testemunhas e comentaristas descreveram como proporções de bola de golfe ou abacate. As fotografias pós-luta se tornaram algumas das imagens mais compartilhadas e discutidas na história do UFC quase imediatamente. A avaliação pós-luta confirmou o quadro completo. Uma fratura orbital do assoalho, especificamente uma fratura blowout do osso fino formando a base da órbita ocular direita. Em uma fratura blowout, a força de um impacto impulsiona essa placa delicada de osso para baixo, muitas vezes permitindo que a gordura circundante e o tecido do olho se hernem na cavidade sinusal abaixo dela. Uma lesão tão medicamente grave quanto visualmente alarmante para qualquer um observando de fora. A cirurgia se seguiu no final de janeiro de 2016 para reconstruir o assoalho orbital, tipicamente realizada através de um implante ou placa para restaurar a posição correta do olho e função de longo prazo. Mitrione também havia sofrido um ombro separado na mesma luta. Uma lesão que na maioria dos contextos competitivos seria a manchete. O detalhe definidor, a coisa que todos falavam, neste contexto particular da noite. O ombro dificilmente foi mencionado. Mitrione retornou à competição mais tarde em 2016. A controvérsia sobre os golpes nos olhos não respondidos nunca se resolveu completamente e a luta permanece um ponto de referência recorrente em discussões sobre fraturas orbitais no MMA e padrões de arbitragem em peso pesado. Miesha Tate. Quando a maioria das pessoas pensa sobre o braço de Miesha Tate em sua primeira luta com Ronda Rousey, a imagem é imediata e vívida. Um osso quebrado, um braço quebrado limpo em um arbar trancado dobrado grotescamente entre as coxas de Rousey, a articulação hiperestendendo-se além de qualquer ângulo para o qual o cotovelo humano foi projetado para tolerar, o estalo audível. A reação da equipe de comentaristas, o consenso quase universal nos dias após 3 de março de 2012 de que Miesha Tate havia sofrido um braço quebrado. Aqui está a verdade. O que Tate realmente sofreu foi destruição extensiva de tecidos moles, ligamentos rasgados nos lados interno e externo do cotovelo, em alguns lugares puxando pequenos fragmentos ósseos para longe em seus pontos de fixação, causando uma hiperextensão de nível de deslocamento do cotovelo com trauma significativo de ligamento e músculo em toda a articulação. Uma lesão genuinamente severa, uma que exigiu meses de cura cuidadosa e causou dor e instabilidade real de longo prazo. Mas estruturalmente, os ossos em si permaneceram intactos. Tate entrou na luta como a campeã reinante das mulheres de peso galo da Strikeforce, uma detentora de título defendendo seu cinturão contra o fenômeno em ascensão Rousey, cuja identidade profissional inteira havia sido construída em torno do arbar. Ela havia finalizado quase todos os oponentes com isso. E Tate sabia disso, se preparou para isso, resistiu à primeira tentativa de arbar e sobreviveu a ela. A segunda vez, Rousey garantiu o golpe, trancou-o profundamente após uma posição montada e transição para as costas. Tate recusou novamente a conceder. Ela manteve, lutou e se esforçou contra o turco com tudo que tinha. E conforme ela resistia, o cotovelo se dobrava além de seu limite estrutural.
Algo estourou audiomente. A multidão reagiu, os comentaristas reagiram, e Tati finalmente desistiu aos 4:27 do round 1, entregando a Rosey o título da Strikeforce no que muitos descreveram como um desfecho de braço quebrado. A imagem viveu em todos os lugares depois disso como um braço quebrado. A realidade, confirmada pelo mesmo equipamento médico que teria sido igualmente honesto sobre uma fratura, era uma articulação severamente traumatizada, rasgada em múltiplas direções, mas estruturalmente intacta em seus ossos. Nenhuma cirurgia foi necessária. Tati se recuperou, continuou competindo no UFC, foi manchete de eventos e conquistou o campeonato feminino de peso galo em 2016. O braço, não quebrado, a serviu muito bem nos anos posteriores. Ronaldo Souza. Há um tipo específico de reputação que se forma em torno de lutadores que simplesmente não desistem, que absorvem golpes articulares que causariam a maioria dos profissionais treinados a se renderem imediatamente e de alguma forma improvavelmente continuam porque desistir não é uma linguagem que seu corpo fala. Ronaldo Jacaré Souza tinha essa reputação. Ele a havia conquistado nos mais altos níveis do jiu-jitsu brasileiro como bicampeão mundial do luta submissão ADCC. Como um homem que havia competido contra os melhores grapplers vivos e curvado às regras do que o braço humano podia suportar, não desistir era parte de sua identidade, era inseparável de quem ele era como competidor. E então quando André Muniz, um colega brasileiro com credenciais sérias de grappling e uma ambição ardente de construir seu próprio legado, conseguiu levar Souza para a lona no UFC 262 e começou a trabalhar através de sua sequência de submissão. Ainda havia uma parte do mundo observando que acreditava em algum nível que Jacaré encontraria uma maneira de sair. Ele sempre havia. Muniz transicionou de uma tentativa de triângulo para um armbar montado, garantindo a posição limpa e aplicando torque com comprometimento total. A força viajou através do braço direito de Souza, especificamente através do húmero, o osso longo do braço superior que vai do ombro ao cotovelo, aplicando força em uma direção rotacional de torção. Diferente do mecanismo clássico de armbar que hiperestende a articulação do cotovelo em si, a torção neste golpe particular colocou estresse extremo não na articulação mas ao longo do eixo do osso e o eixo sob aquela carga rotacional se deu. Um crack audível alto foi carregado através do Toyota Center em Houston. O tipo que registra não apenas com o árbitro mas com lutadores à beira do ringue e fãs no piso superior. O árbitro Jacob Montalvo parou imediatamente. Jacaré Souza, o homem que nunca desiste, cuja identidade competitiva inteira havia sido construída sobre a recusa em conceder, havia sofrido uma fratura de húmero. O osso de seu braço superior havia quebrado. Ele não havia desistido. Ele nunca teria. O braço simplesmente cedeu antes de sua vontade. A cirurgia de emergência se seguiu na segunda-feira após a luta de sábado com médicos colocando 2 placas de metal no braço superior para estabilizar a fratura. Seu médico de longa data confirmou que o procedimento correu bem sem complicações significativas e projetou aproximadamente 6 meses para uma recuperação completa. Souza, sempre a imagem de dureza, até mesmo no rescaldo de algo tão severo, foi relatado estar de bom humor pós-cirurgia, sorrindo em fotografias, comunicando-se positivamente, em paz com o que havia acontecido. O que havia acontecido, é claro, foi história no sentido mais específico possível. Esta foi a primeira perda profissional de submissão de Jacaré em uma carreira abrangendo décadas através de competição de elite em múltiplos continentes contra os melhores grapplers que o esporte jamais havia produzido. Esta foi a primeira vez que ele havia sido oficialmente finalizado no chão, e havia levado uma fratura literal de seu osso do braço superior para conseguir isso. Ele nunca desistiu. Seu contrato do UFC expirou no rescaldo, e aos 41 anos, seu tempo na lista estava acabado. Mas o legado de um homem tão constitucionalmente comprometido em não desistir que seu próprio esqueleto cedeu antes dele não é uma história triste. Isso é, por qualquer definição razoável, uma lenda. Tim Sylvia. Tim Sylvia entrou no UFC 48 como campeão de peso pesado reinante do mundo. 6'8" de altura, longo e poderoso. Um homem cujo alcance sozinho o tornou uma ameaça legítima para qualquer um compartilhando o octógono com ele. Seu oponente, Frank Mir, era algo diferente. Técnico, calculista, perigoso no chão de maneiras que suas dimensões físicas sozinhas não comunicavam imediatamente. Mir era conhecido como um dos artistas de submissão mais precisos que a divisão de peso pesado jamais havia produzido. O desfecho veio aos. Mir puxou guarda de uma tentativa de derrubada, imediatamente trancou um armbar direto no braço direito de Sylvia e aplicou turco violento e comprometido. Sylvia resistiu. O instinto do campeão a recusa em ceder 1 centímetro, e conforme ele se esforçava contra o golpe, Mir apertou mais forte. O rádio e a ulna, ambos os ossos do antebraço direito de Sylvia, quebraram sob a força combinada de hiperextensão extrema e torção. Não uma fratura? 4 fraturas totais através de ambos os ossos, com cada osso quebrando em múltiplos lugares conforme a integridade estrutural do antebraço simplesmente deixou de existir sob a carga. O árbitro Herb Dean viu a deformação, a forma não natural que o antebraço havia tomado sob a pele, e parou a luta imediatamente apesar dos protestos vocais de Sylvia. Frank Mir se tornou campeão de peso pesado do UFC via TKO lesão. Sylvia, indignado no momento, desafiou a interrupção até ver a gravação, até ver como seu braço se parecia. O protesto parou. A cirurgia se seguiu.
uma placa de titânio e parafusos para estabilizar os ossos do antebraço. A abordagem de fixação padrão para uma fratura desta severidade e complexidade. Ele retornou à competição, recuperou o título de peso pesado e construiu anos de carreira adicional em cima daquela noite. Mas aqui está a parte desta história que a maioria das pessoas não conhece, e a parte que redefine o que consequência de longo prazo realmente significa em um contexto assim. Em 2020, 16 anos após o UFC 48, Tim Sylvia revelou publicamente que o braço nunca havia realmente cicatrizado. Os parafusos do hardware original estavam saindo do osso. Infecções haviam se desenvolvido ao redor do hardware. O braço causou dor crônica e problemas contínuos de mobilidade que o acompanharam durante todos esses anos intermediários. Ele exigiu cirurgia de revisão adicional com custo estimado de 16 mil, um procedimento que o UFC recusou cobrir, levando Sylvia a configurar uma arrecadação pública e falar sobre sua situação. De uma luta em 2004. 16 anos de consequências, pagamentos e dor. Essa é a aritmética do que um osso quebrado pode realmente custar. Corey Hill. Corey T. Hill havia vindo através do Ultimate Fighter temporada 5 e chegado ao UFC como um peso leve magro, alto, de membros longos, angular de maneira que faz certos lutadores parecerem um problema de engenharia para quem quer que tenha que lutar contra eles. As pernas longas geram alcance e alavancagem e ângulos imprevisíveis em chutes. Ele era um striker, um criativo, e a fisicalidade que vinha com aqueles membros longos o tornava uma genuína dificuldade para qualquer um em sua classe de peso. Aqueles mesmos membros longos, aqueles ossos finos esticados através de uma estrutura de peso leve alta e magra. Eles concentravam força de maneiras que um corpo mais compacto poderia distribuir diferentemente. E no segundo round, quando Corey Hill chutou com a perna direita e Del Art levantou sua canela para encontrá-la, os dois ossos colidiram com força total no ponto exatamente errado ao longo da perna inferior de Hill. A tíbia e a fíbula quebraram. Não uma rachadura de fio de cabelo. Não uma fratura parcial que se revela apenas em raio-x. Uma quebra limpa completa composta de ambos os ossos simultaneamente. O pé e tornozelo inverteram lateralmente, oscilando em um ângulo tão distante de qualquer coisa que a perna humana é anatomicamente capaz de fazer que o cérebro leve um segundo inteiro para processar o que os olhos estão realmente relatando. A perna de Hill havia se dobrado, não em uma articulação, apenas no meio. Em um ponto onde não havia dobradiça, nenhum mecanismo, nenhuma razão para a geometria parecer da forma que parecia. Hill foi retirado e se submeteu à cirurgia na manhã seguinte no Cape Valley Medical Center, onde médicos colocaram hastes, placas e pinos dentro da perna para reconstruir o que o impacto havia destruído. Projeções de recuperação ficarão em 12 a 18 meses. Ele conseguiu voltar em 13, retornando em janeiro de 2010 com a vitória por decisão, tendo passado por um processo de reabilitação que incluiu correr através de dor significativa nos estágios iniciais. A lesão mudou a trajetória de sua carreira de maneiras que nunca foram totalmente recuperadas. O ímpeto, o timing, a prima atlética que lutadores têm uma janela tão estreita para ocupar, parte disso foi simplesmente gone. Quando Anderson Silva sofreu sua própria fratura de tíbia 5 anos depois, em 2013, Corey Hill foi uma das vozes falando sobre a experiência com a autoridade única de alguém que já havia caminhado a estrada completa de volta. Conor McGregor. Nenhuma lesão na história do UFC foi testemunhada ao vivo por mais pessoas simultaneamente do que o que aconteceu com Conor McGregor nos segundos finais do Round 1 na T-Mobile Arena em 10 de julho de 2021. Não porque foi a lesão mais grotesca na história do esporte, embora tenha sido confortavelmente na conversa, mas porque Conor McGregor é Conor McGregor, a maior estrela que este esporte jamais produziu. O homem que mudou a escala do que o UFC foi capaz comercialmente. O homem que fez pessoas que nunca haviam assistido uma luta em suas vidas comprarem pay-per-views. E quando ele caiu, quando sua perna cedeu e a multidão ficou em silêncio, o mundo inteiro assistiu acontecer. A luta da trilogia contra Dustin Poirier carregava o peso da significância narrativa que havia se construído desde a segunda luta, que Poirier havia vencido por TKO. O terceiro episódio tinha tudo: stakes, má vontade, negócios inacabados, e uma audiência global, preparada para uma resposta definitiva sobre qual desses dois homens era o melhor lutador. McGregor entrou na gaiola em Las Vegas com sua entourage completa, sua persona completa, seu comprometimento completo com o espetáculo de ser Conor McGregor. E então, no final do round 1, com o relógio expirando, acabou antes que pudesse começar. McGregor deu um passo para trás após uma troca de strikes, plantou seu pé esquerdo, e a perna cedeu visivelmente, definitivamente, horrivelmente. O pé inverteu, a perna inferior se quebrou. Ele desabou contra a gaiola, incapaz de ficar de pé ou suportar seu próprio peso, e a luta foi anulada no sino. Oficialmente, aos 5 minutos do round 1, um TKO a favor de Poirier por parada do médico. O que emergiu nas horas e dias após adicionar outra camada de complexidade à história. Havia sido relatado que McGregor estava lidando com fraturas de estresse pré-existentes naquela perna esquerda entrando na luta. A perna havia sido enfaixada e congelada antes dele caminhar para o octógono. O mecanismo final, um movimento de plantio e torção no final de um round, não havia sido um chute verificado direto ou um impacto de um oponente. Era um osso já comprometido por estresse estrutural acumulado, finalmente encontrando a força torcional que era um passo além do que restava de sua integridade.
A cirurgia veio no dia seguinte no Cedars-Sinai Medical Center em Los Angeles. 3 horas na mesa de operações. Uma haste intramedular de titânio colocada através da tibia correndo do joelho em direção ao tornozelo com parafusos de travamento para estabilidade. Uma placa separada com parafusos adicionais para a fíbula. Médicos expressaram confiança em um retorno completo à competição seguindo o que foi descrito como um procedimento bem-sucedido. De seu leito de hospital, McGregor anunciou que o procedimento havia saído excelente. E qualquer coisa que você pense dele, você tinha que dar-lhe crédito pela consistência. Mesmo preso em suas costas com uma haste de titânio recém-inserida em sua canela, o desempenho nunca caiu completamente. Ele não competiu desde a lesão, a recuperação estendida que exigiu, e as circunstâncias mais amplas de sua carreira o mantiveram longe do octógono por mais tempo do que qualquer ausência anterior em sua vida profissional. Se um retorno completo à competição de elite, segue permanece resolvido. Mas a imagem, a atração mais famosa na história do MMA, desabou contra a gaiola em Las Vegas, perna quebrada no final do round 1, agora vive permanentemente na história deste esporte. Independentemente do que vem depois, esse momento é parte do registro. Chris Weidman. Em 24 de abril de 2021 no UFC 261 em Jacksonville, Flórida, Chris Weidman chutou com a perna direita contra Uriah Hall logo no início da luta. Hall verificou com sua canela. A tíbia e fíbula direitas de Weidman se despedaçaram. A fratura era composta e aberta. A fíbula perfurou a pele através da panturrilha ao quebrar, criando a complicação adicional e risco de infecção que vem com uma fratura aberta. Sua perna desabou sob ele. A luta foi parada imediatamente. Hall venceu por TKO, paragem de lesão, e Weidman foi levado da arena. A simetria disso aterrissou em todos na arena e em casa simultaneamente. O homem que havia quebrado a perna de Anderson Silva verificando um chute agora havia sofrido a lesão idêntica, sua própria perna quebrada por um chute verificado. Weidman, nas semanas e meses que se seguiram, falou sobre a experiência com honestidade desassombrada. Ele descreveu o momento como sentindo-se como um pesadelo. Dada a natureza aberta da fratura, a ferida exigiu limpeza completa e manejo de infecção além da fixação interna. Weidman mais tarde compartilhou imagens de raio-x publicamente mostrando a severidade da quebra e o hardware usado para reconstruí-la. 8 semanas em muletas com projeções para retorno ao treinamento completo, sentando entre 6 e 12 meses. Ele documentou a reabilitação publicamente e estava caminhando sem assistência dentro de aproximadamente um mês. Um sinal positivo para alinhamento ósseo e cicatrização. Ele retornou à competição. Ele continuou lutando. Anderson Silva. Anderson The Spider Silva foi por quase qualquer medida séria o campeão mais dominante que o esporte jamais havia produzido. 11 defesas de título consecutivas bem-sucedidas. Um reinado durando mais de 6 anos. Um estilo tão completo e refinado esteticamente, tão aparentemente sem esforço em sua execução que assistir a ele lutar em seu pico parecia menos como assistir a um esporte e mais como assistir a uma forma de arte performance controlada. Onde as consequências eram inteiramente reais. Mas a execução parecia impossível para seres humanos ordinários. Ele tinha 38 anos em dezembro de 2013, entrando na revanche contra Chris Weidman, o homem que havia acabado seu reinado histórico 6 meses antes. Com tudo em jogo e seu legado inteiro pendurado no que acontecia a seguir. No início do segundo round, Silva chutou com a perna esquerda, o tipo de chute que ele havia chutado dezenas de milhares de vezes através de uma carreira nos mais altos níveis de artes marciais. Weidman verificou, levantando seu joelho e canela em resposta defensiva padrão, interceptando a perna entrante com seu próprio osso. Os dois se encontraram com a força total de ambos os atletas comprometidos atrás deles, opondo-se um ao outro em velocidade no ponto exatamente errado da perna inferior de Silva, aproximadamente um terço do caminho do tornozelo, onde o osso é mais fino, e a alavancagem mecânica do impacto se concentra em sua mais daninha. Sua tíbia e fíbula quebraram, a perna se dobrou em um ângulo tão agudo, tão incompatível com o design do esqueleto humano que as imagens de replay foram imediatamente, dentro de horas, estabelecidas como a referência visual de definição para o que uma fratura de perna em artes marciais mistas parece. Silva desabou. Ele gritou em agonia visível. O árbitro Herb Dean parou a luta aos 1 a 6 do round 2 e